Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, mais uma semana reunidos e é muito bom, principalmente porque estaremos dando continuidade ao livro Pensamento e Vida. Nós iniciamos esse livro no programa anterior, então você busque lá, assista conosco, você vai ver o primeiro capítulo onde nós trazemos as explicações desta nova obra. E hoje nós entraremos então no capítulo 2. Este livro se chama Pensamento e Vida, ele é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é o Espírito Emmanuel. Então acompanhe conosco a leitura, comentário, adquira seu livro, pegue suas anotações, porque sempre tem assuntos muito interessantes que nos enriquecem. Então, vamos em frente. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Esta trajetória nova, com esta nova obra que Solange se refere, é bastante importante para o amadurecimento do entendimento que cada um pode ter a respeito da importância da sua capacidade de elaborar pensamentos, da importância da mente, daquilo que o seu espírito possui de potencial para dar à vida um outro significado. Nós já vimos isto no programa anterior e hoje vamos dar continuidade no capítulo 2, falando de um dínamo muito poderoso. Então, procure o livro, adquira-o, seja em livrarias espíritas ou em outros locais onde os livros espíritas estão disponíveis, ou faça o download em qualquer canal da internet que ofereça o PDF, um arquivo desta obra, para que você tenha com você e possa ir riscando, colocando seus sinônimos, fazendo anotações ao lado, porque não é uma historinha, não é um relato assim literário de uma situação, não tem um enredo, como nós vimos, por exemplo, no livro anterior, não é, Solange? O livro que Humberto de Campos, eram histórias, né? Aqui Boa Nova, nós tivemos uma história, cada capítulo era uma descrição de fatos, personagens, mas este não. Este aqui é conhecimento puro, é uma forma muito profunda de falar das coisas que nós precisamos aprender. Então, precisa da sua atenção e é bom que você anote para que estas noções não se percam no esquecimento. Então, a Solange vai começar a ler para nós o capítulo número 2. Você vai acompanhar a leitura aí na tela com o texto. Vamos lá? O título desse capítulo é Vontade. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Bom, aqui nós já vimos que ele está usando o que o capítulo anterior havia dito, espelho da vida, como é o título do capítulo 1, onde ele coloca a mente como esse espelho. E o texto já está dizendo, vamos comparar a mente, que nós já vimos no capítulo anterior, que é o espelho vivo da consciência lúcida. Espelho vivo. A consciência que nós temos ela é representada, ela se reflete na mente. E este departamento importante, comparado por Emmanuel, vai ser descrito como um escritório que está subdividido em diversas seções de serviço. Isso é muito comum nos dias atuais, não é? Equipes de trabalhadores em áreas específicas ficam muitas vezes em baias separadas para fazer a sua tarefa, depois vai para o outro, depois vai para o outro. Ou resolvem problemas específicos na sua área, naquele ambiente próprio. Então, eles estão mostrando a nossa mente como se fosse um escritório, onde há salas para isso, salas para aquilo. E é interessante que com essas ideias, Solange, nós já começamos a perceber a intenção dos espíritos em fazer mais límpida a noção, o entendimento de como funciona a nossa mente. Por isso que o título deste livro é Pensamento e Vida. Então agora nós vamos ver como é esse escritório. Vamos lá? Vamos continuar no texto? Vamos lá. Nesse escritório, aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, os desejos,
acalentando, incentivando o estímulo ao trabalho. Departamento do desejo. O departamento da inteligência, dilatando, ampliando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando, ajuntando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando, guardando as súmulas, todo o conteúdo, a síntese, os resumos da experiência e ainda outros que definem todos os investimentos que a alma realiza. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. Olha que interessante. Então, nós já vimos que Emmanuel está nos colocando de diversos departamentos nesta noção da mente. A sua mente tem diversas áreas. E se você analisar em você mesmo, você verá que é verdade. Você, muitas vezes, está em paz na área afetiva. Está tranquilo, a pessoa com quem você se relaciona é uma pessoa que te abastece, você se sente feliz, seguro, mas você está irritado com um problema profissional que você não consegue resolver. E às vezes, o problema profissional que irrita você atrapalha a sua relação afetiva, você se torna ríspido, grosseiro, indiferente, taciturno, você está preocupado com um outro departamento. E a pessoa chega e fala, o que eu fiz para você? Não, você não fez nada. Mas é que você está assim, está seco. Ah não, é que eu estou preocupado com uma outra coisa. Então você vê, na nossa vivência, muitas vezes surgem problemas que por nós não entendermos este diverso compartilhar das nossas ações mentais, nós interferimos problemas de uma área na outra área. Não somos capazes, às vezes, de perceber que cada uma tem o seu âmbito específico. E isto quando nós não sabemos. Mas quando a gente aprende o que Emmanuel está dizendo, nós vamos perceber que existe o departamento dos desejos. O departamento dos desejos é importante porque ele vai estimular você a buscar alguma coisa que seja mais confortável, mais bonita, mais interessante, mais atraente. Mas não é só desejo sexual, tá? Desejo aquilo de que você gostaria passear, de fazer, como um isso. propósito de vida. Exatamente. Então são os seus planos, os seus desejos. O que você Depois, sonha, né? As suas aspirações. Isso. Depois nós temos o departamento da inteligência, que vai ampliar o nosso conhecimento, vai ampliar os patrimônios da evolução, como ele diz aqui, a nossa cultura. Então tudo isso faz parte do departamento da inteligência. Então veja só que interessante. Você tem o departamento do desejo, que faz você ter aspirações. Ai, como eu quero ter uma casa mais bonita. Só que você tem o departamento da inteligência que você não quer ativar. Porque você vai ter que trabalhar, você vai ter que se aperfeiçoar, vai ter que fazer curso para você poder subir e ganhar mais para conseguir o desejo que você tem. Só que a sua inteligência, você está meio que, não, eu já estou acostumado, eu não tenho mais cabeça para isso. Você vê que às vezes, por não ativar um determinado departamento, você não realiza aquilo que o departamento dos desejos estaria querendo. Ou o contrário. Você tem um departamento do desejo que está, agora eu vi um negócio lindo, eu vou querer aquilo para mim. Aí você vai no departamento da inteligência e fala assim, escuta eu preguiçoso, tira o pé da mesa, vamos trabalhar, vamos fazer, eu vou ter que arrumar daqui aquilo que eu preciso para pôr lá. Então você utiliza os setores diferenciados para trabalhar em conjunto. Além da inteligência, o que mais que nós temos, Solange? Aí vem o departamento da imaginação. Ou seja, é o desenvolvimento da nossa sensibilidade, da nossa... Como eu vou criar condições? Pode ir em frente. Como eu vou criar condições? Como eu vou estruturar a inteligência para chegar no desejo? Você tem que ser imaginativo, não é? Lembra quando você gostava de uma menina ou de um garoto que você queria que essa pessoa ficasse percebendo a sua coisa? Você criava, você inventava coisas, você mandava flor, você fazia surpresa, você tinha um monte de coisas que você queria para que aquela pessoa pudesse
ter uma noção de quem você era, né? A imaginação, que também é um departamento importante, mas tem outros. O departamento da memória, como vocês estão vendo aí, é o próximo, ele arquiva todas as nossas experiências, tudo aquilo que nós vivenciamos, tudo aquilo que nós experimentamos, né? Por tudo aquilo que nós passamos, fica ali arquivado nesse departamento da memória. Agora, Solange, em todo bom escritório você pode ter excelentes departamentos, mas você precisa ter alguma coisa importante que se chama gerência. Quem vai gerenciar isso? Porque cada trabalho, cada departamento, ele vai ter que ter um objetivo, mas vai ter que alguém explicar por que você vai fazer isso e o outro vai fazer tal coisa. Então é preciso criar um gerenciamento de como atuar com aquelas inteligências, com aqueles seres, com aqueles funcionários do departamento, cada um no seu, para que o objetivo maior seja atingido. Porque se um navega para a direita, o outro navega para a esquerda, o outro fica parado, o outro sobe, quer dizer, o resultado final será nulo, certo. Não é? É preciso ter alguém que reúna, né, todas essas potencialidades e dê um rumo para tudo isso. Que é exatamente o que nós vamos começar a ver agora. Que é a nossa vontade. É a vontade. Vamos ver então no texto o que ele fala sobre ela. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu a vontade como uma auréola luminosa à razão. Depois da trabalhosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Ou seja, cada ser, todos nós, passamos por etapas anteriores ao raciocínio completo, onde nós éramos empurrados pelo instinto, que é uma forma de raciocínio de inteligência não racional, como explica o Livro dos Espíritos. Porém, a vontade, quando nós atingimos o estágio já distante do ser primitivo, a vontade faz o quê? Ela é uma auréola, ela ilumina a razão, para que aquele ser que agora pensa, que agora pode tirar conclusões, possa promover sua própria evolução, o seu próprio crescimento. Então, é importante que nós saibamos disso, porque boa parte dos nossos problemas está não no problema em si, está numa doença da vontade, está numa deficiência deste mecanismo. Agora vamos ver a importância. Solange vai ler para a gente. Para considerar a sua importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é a energia dinâmica. O magnetismo é a energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Então, veja só, o pensamento é consequência da energia, da eletricidade, que é uma energia dinâmica, e do magnetismo, que é uma energia estática. Por isso que o pensamento, ele coloca aqui como uma energia eletromagnética. É uma energia ativa e ao mesmo tempo estática, que precisa ser coordenada. Combina os dois. É, isso mesmo. Precisa haver uma coordenação. E então, o pensamento, como vai continuar o texto aqui nos explicar. Vamos voltar lá. Pensamento, eletricidade e magnetismo combinam-se, conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à arrumagem do espírito para as metas supremas, traçadas pelo plano divino. Então a gente observa que quando você coloca o pensamento e entende que é a eletricidade e o magnetismo reunidos, ao analisar todos os campos que nós conhecemos na física, no cosmos, na astronomia, nós vemos que existem forças gravitacionais que prendem corpos
e fazem com que eles circundem uns ao redor dos outros. Estas são manifestações de potenciais magnético-elétricos que produzem a gravitação. Da mesma forma, ele está dizendo que nós, com o nosso ser, espelhando o nosso pensamento, nós produziremos estas mesmas energias. Nós seremos capazes de atrair ou de repelir, de assimilar ou de desassimilar, de colocar para trás, de jogar longe de nós. Então, você percebe que a mesma energia que modela a estrutura cósmica também está em nós, ativada, é claro que em pequeno grau, mas que nos mantém atraindo ou repelindo. Então você encontra pessoa antipática e pessoa simpática. É uma questão de energia, de afinidade. O antipático, às vezes ele não te fez nada, mas você olhou para ele e já não foi com a cara. Por quê? Alguma coisa gerou essa primeira reação. E o contrário é igual. Uma pessoa que você olha de longe e fala, nossa, aquela pessoa parece tão bondosa, tão agradável. Alguma coisa produziu isso. Então a gente observa que dentro deste mesmo conceito que rege a influência dos astros entre si, e olha, você observa como a Lua, que é bem pequena em comparação à Terra, ela interfere nas marés, nos ciclos femininos, em tudo aquilo que a ligação do ser humano com estes períodos de 28 dias, você observa o ciclo da Lua. Por que a gestação não é contada em meses? Não é contada assim, 9 meses. É contada por semana. Já notou? Os médicos que estudam os processos embriogênicos, eles falam, está uma criança, um feto de 3 semanas, 4 semanas, 8 semanas, porque eles contam por semana. Porque é nesta medida que se vai chegar a uma noção mais adequada por causa dos ciclos lunares. Os ciclos lunares são de 28 dias. 28 são 4 semanas. Eles não são mensais. Não é por mês. São por semanas. Então, é em função disso, e como você sabe que todo o processo embriogênico que vem do ambiente marinho, tudo em nós está ligado ao ambiente marinho. Todas as influências que a Lua exerce sobre as marés, sobre os líquidos, continuam a fazer parte deste mesmo conjunto de verdades. Então, é o magnetismo, é uma força estática, você não a vê, mas quando ela se aproxima, ela aumenta, quando ela vai ela se afasta, ou a Terra gira de uma outra forma, de uma forma em que os continentes estão um pouco mais afastados, as marés elas voltam. Então você vê, tudo isso é um processo de interferência. E isso acontece, Solange, no ser humano, naturalmente. Por aquilo que você fala. Você já ficou feliz quando conversou com uma pessoa? Ou você pegou pelo telefone uma notícia ou uma pessoa que te causou muito desprazer. Você às vezes ficou irritado. Você não está na presença da pessoa. Ou então você leu uma notícia, ou você viu na televisão um anúncio e aquilo te impactou de uma forma, que é o que nós temos visto ultimamente, né, no esforço da televisão em produzir medo nas pessoas. Porque isso é uma influência, que é uma influência magnética nociva, em boa parte das notícias que a gente recebe. Então você observa que esse é um mecanismo que envolve todas as coisas, dos astros até os indivíduos, até as células, até o mecanismo de troca. Por que as células são banhadas em líquidos? Porque os líquidos são os que vão transportar de um ambiente mais concentrado para um menos concentrado e vice-versa. Essa simpatia e essa antipatia, essa busca de um equilíbrio entre os meios,
E é que faz com que as células possam trocar sujeira por alimento, respiração, tudo isso está envolvido. Então observe que os espíritos estão explicando um mecanismo da vida, mas não apenas da vida material, não apenas da vida cósmica. Estão explicando o mecanismo da vida do ser como espírito. Por isso que ele citou aqui, pensamento, a Solange vai ler de novo, vai pôr para nós este parágrafo. O pensamento, eletricidade e magnetismo misturam-se. Conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à arrumagem do espírito para as metas supremas, traçadas pelo plano divino. Vocês sabem que no Livro dos Espíritos nós temos também indicações sobre isso. Nós temos uma pergunta muito importante que o Livro dos Espíritos nos apresenta, falando sobre a vontade. A Solange vai falar dela para nós. Vamos lá, Sol. Gente, a pergunta 38 do Livro dos Espíritos fala o seguinte: como Deus criou o universo? É a pergunta. E a resposta dos Espíritos é: por sua vontade. Nada traduz melhor essa vontade todo-poderosa que estas belas palavras do Gênesis. Abre aspas. Deus disse que a luz seja, e a luz foi. Você vê então na questão 38 do Livro dos Espíritos que todo o universo é um ato de vontade. O Criador, ele não pegou um tijolo, não pegou barro, não, ele ordenou. Ele dirigiu. E é por isso que Emmanuel fala isso, que volte agora ao texto que nós estamos lendo nesse mesmo parágrafo e você vai entender. Pensamento, eletricidade e magnetismo se combinam em todas as manifestações da vida universal, criando a gravitação e a afinidade, a assimilação e a desassimilação nos múltiplos campos da forma, que vão servir ao espírito para realizar as metas traçadas pelo Criador. Nas múltiplas formas, campos múltiplos, o campo físico, o campo vibratório, o campo atômico, o campo mental, o campo emocional. Todos eles são campos criados pelo magnetismo, a eletricidade, o pensamento da divindade, que tem esta vontade poderosa para fazer com que todas as coisas existam. Então, observando a resposta da questão 38, nós vemos que o universo foi criado por um ato de vontade da inteligência suprema. A inteligência suprema quis. Então ele disse que a luz seja, e a luz foi. É uma coisa muito poética, mas é a melhor descrição do poder da vontade, que nós vamos encontrar na Bíblia, não é? No Velho Testamento, Gênesis, é mais ou menos a descrição de como Deus criou o mundo, por uma vontade. Quero que seja feita a luz, que o elemento sólido se separe do elemento líquido. São determinações. Aí você vem, olha só que interessante, na Gênesis está escrito lá, no princípio era o verbo. O verbo, muitas pessoas interpretam como o sentido da palavra. Mas, na verdade, o verbo, em qualquer língua, é a única palavra que exige ou que faz alguma coisa. Que determina uma ação. O verbo, nas diversas línguas, é a única expressão gramatical que aponta para uma vontade demonstrada, ou para um querer, mas ela produz ação. Então, no começo era o verbo, era a força, era a vontade. E então a vontade define, a vontade determina. Se você prestar atenção, você pode descrever um cenário sem usar nenhum verbo, mas você só está descrevendo. É bonito, amarelo, com reflexos azulados, né?
é longínquo. Você não precisa usar um verbo. Você pode escrever um parágrafo inteiro. E os antigos escritores eram muito primorosos nisso, eles tinham uma técnica de fazer descrição sem usar verbo. Escrevia um parágrafo com 20 linhas, não punha um verbo. E você entendia. Mas você não sabia para onde ia. Aquilo ficava parado, né? Ficava parado, vendo. É como você visse um cachorro e começasse pelo, pata, unha, dente, você fica só descrevendo o bicho. Né? Agora, você é capaz de responder tudo que te perguntarem com uma única expressão, que é um verbo. Você pode usar um verbo e dizer tempo, situação, estado atual. Então a pessoa pergunta, lembra do fulano? Ele fazia tanto tempo que eu não vejo, ele estava sempre aqui, era tão simpático, muitas vezes ele me deu carona, ele me ajudou, falou comigo, e faz tempo que eu não vejo, o que será que aconteceu com ele? Pergunta para você, e você responde, morreu. Pronto. Todo aquele discurso de 2 horas, uma única palavra, que é um verbo, determina o que aconteceu, se é agora, se faz tempo, morreu. Então, você vê, né, como o querer que o verbo define é tão importante porque ele é criador. É o querer que cria, não é a descrição da coisa que dá a vitalidade, é a vontade, é o querer. E agora, Solange, vamos para o parágrafo seguinte. Vamos lá. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Você liga ou desliga, é a vontade que faz isso. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem a vontade, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode prender-se num cárcere de criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória? Não obstante, apesar de fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe dá, a memória pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. E aí ele termina este capítulo número 2 da vontade com o parágrafo que vem aí. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei imutável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos, unidos na corrente do bem. Então aqui ele está terminando o capítulo nos explicando uma coisa fundamental. Você é livre para desejar o que quer. Você é alguém que é capaz de produzir as ambições, os desejos, pode usar a inteligência para aprender coisas boas ou não. Você vai ter todos os departamentos funcionando independentemente da vontade. Eles são capazes, eles têm potenciais, todos eles. Aqueles que nós vimos aqui no começo. O desejo, o departamento da inteligência, o departamento da imaginação, o departamento da memória. Eles funcionam, todos eles. Porém, eles podem produzir coisas ruins. A inteligência pode endereçar-se para caminhos perigosos. Pode fazer uma pessoa perder-se por desejar tomar atitudes que não são as adequadas e iludir-se com as perspectivas de uma ambição que a imaginação lhe parece conceder como alguma coisa palpável
e dar um passo muito maior que a perna. Quantas pessoas não perderam o controle de suas finanças porque imaginavam, diferentemente do que era real, que nunca ia passar por problema, que a maré estava boa, que podia gastar, ia pagar em prestações suaves por 6 anos seguidos e, de repente, acontece um pequeno probleminha no meio do caminho que toma o recurso que antes estava aparentemente garantido e a pessoa fica sem poder pagar. E aí vai passar pela vergonha de ter que devolver, ou de ter que ser acionado, ou de ter que tirar de outros lugares para poder ir pagando e se enforcar. Porque deu um passo inadequado, a imaginação, levando a pessoa a usar falsamente a inteligência. Então, quando você observa que cada departamento pode trabalhar independentemente, é bom que você saiba disso. Porém, se eles trabalharem sem estar coordenados, eles vão levar muitas vezes a pessoa a enfiar a cara na parede, a fazer coisas que não devem. As pessoas que não raciocinam com a vontade firme e direcionada, elas mesmas se matam. Por isso que os espíritos dizem que boa parte das pessoas que desencarnam, Solange, passam por problemas de saúde que poderiam ter evitado, Solange. Por quê? Porque se elas percebessem que o que elas vão comer, o que elas vão beber, o que elas vão usar realmente é um veneno, a vontade poderia dizer, não vai fazer isso não. Mas como a vontade está desligada, ou está, vamos dizer assim, corrompida por aquilo que é gostoso, o espírito não atua como deve, como alguém que diz, opa, esta é uma coisa que não é boa para o todo. A vontade é o chefe do departamento. E se o chefe dá uma afrouxada, tudo vira uma bagunça. O chefe fala assim, vamos fazer churrasco quieto, hoje, para aí, vamos matar metade do expediente, vamos lá pra farra, vamos assistir um filme junto aqui, não vamos trabalhar não. Pronto, né? A vontade já está corrompida. Os outros vão ficar, nossa, se é o chefe, você tá fazendo isso? Né? Vai ser uma farra. Então você percebe, como diz Emmanuel aqui, que é fundamental compreender que apesar de você não perder a inteligência, não perder a imaginação, imagina então a memória. Tem pessoas que só ficam falando, lembra quando a gente era feliz, lembra de quando a gente era criança, lembra de quando a gente vivia com aqueles brinquedinhos. Tem pessoas que vivem tanto no passado que perdem contato com o presente. Isso é verdade. Ficam imaginando de quando eles eram jovens, de quando eles tinham uma felicidade, ou quando o mundo era diferente. Eles ficam num saudosismo, que não leva a nada. É usar a memória de forma equivocada. É você transferir todo o departamento do seu escritório para dentro do arquivo morto. Não é? Um arquivo morto é aquele arquivo que tem as pastas que já acabaram, que não tem mais nada para ser... Os casos resolvidos, os casos que não resolveram, tudo fica lá. Aí separa toda a empresa, leva todo mundo para o arquivo morto. Vamos ficar vendo fotografia. Você lembra desse caso? Que legal. Mas como a gente sofreu, nossa, como a gente passou dificuldade. E o trabalho fica lá fora esperando ser feito para o dia de agora. Então, observamos assim algo muito importante, que o espírito André Luiz escreveu um livro inteirinho falando sobre a questão da mente. Um livro inteirinho. Nós já abordamos esse livro no nosso programa O Espírito da Letra. O livro se chama No Mundo Maior. Ele é o livro que vem logo depois do Obreiros da Vida Eterna. No livro No Mundo Maior, você vai encontrar, e aí está o nosso programa, analisando a obra de André Luiz, O Espírito da Letra, que a TV Mundo Maior também apresenta, além da nossa TV Alvorada Espírita, lá de Campinas. Você tem todos os capítulos deste livro comentados. E André Luiz fala exatamente, Solange, de que a nossa mente pode ser comparada a um prédio de 3 pisos. O piso inferior, que está localizado na área básica aqui, do nosso cerebelo e do tronco da medula, ele se destina ao arquivamento das coisas do passado. O córtex encefálico é
o responsável pelas nossas experiências do presente, o que nós temos que fazer, a nossa tarefa, o dia a dia. Enquanto que os lobos frontais se destinam às nossas projeções idealistas para o futuro, como espíritos elevados. E ele diz que a maior parte das pessoas ou vive na região inferior do cérebro, que é nesse saudosismo, nesse negócio do passado, ou vive preocupado com as coisas do miolo, do presente, utilizando apenas o córtex encefálico. E tudo isso está definido com exemplos muito claros neste livro, No Mundo Maior, que você pode assistir no nosso programa, O Espírito da Letra. E ali você entenderá por que isso que ele está falando aqui é verdade. A vontade está na raiz de todo esse processo. Tanto dos que se libertam dos vícios, das dificuldades, tanto quanto aqueles que aprendem com os problemas, como com aqueles que ao invés de se libertarem, se tornarem mais fortes, mais confiantes, ficam chorando as pitangas, ficam, ai, como a vida é dura, ai, que desgraça, por que aconteceu isso comigo? Como a gente era mais feliz antigamente. Porque ela põe no outro a culpa da infelicidade dela. E ela não atua com a vontade. Tem uma frase, essa frase é muito bonita, olha. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, se nós quisermos ter essa harmonia de espírito, é importante que nós tenhamos essa vontade ativa nesse sentido. Esse chefe de departamento tem que tomar conta de todos os funcionários. E se a gente deixar, se a gente relaxar, nós vamos perder a nossa paz de espírito, essa harmonia do espírito que Emmanuel está dizendo para a gente aqui. Alguém mexe com você e você fica chateado. Você foi numa festa de família e alguém na família deu uma risadinha estranha quando você apareceu. Aí você viu, pode até ser um sarcasmo, mas você devia pensar com você, né? A vontade devia ser a gerente. E falar assim, escuta, larga isso pra lá, deixa isso, faz de conta que você não viu, isso é uma tontice. Aí, se você não usa a vontade, o que acontece? Os funcionários do departamento da inteligência vão falar assim, quem ele pensa que ele é? Por que ele fez assim? Ele pensa que ele é mais que você? E aí todos os seus sentimentos, a sua imaginação orgulhosa, vai fazer você ficar com raiva, ou vai fazer você se sentir triste, ou vai fazer você querer ir embora da festa, da reunião da família. Porque você deu aquilo, os funcionários daquele setor imaginativo tiveram uma reação que não foi controlada pela vontade. A vontade deve dizer assim, cala a boca vocês aí, isso é uma besteira. Volta para o seu serviço, deixa isso para lá que isso vai passar. Né? Vamos fazer outra coisa, vamos atuar em outra área. Mas se a vontade não fala nada e os carinhas lá ficam fazendo complô, a inteligência fica, é mesmo, né? Aí a imaginação chama a inteligência e fala assim, você viu o que ele fez? Nossa, parece que é errado, né? Aí a inteligência chama a memória e fala assim, você lembra no ano passado? Aí vai lá na memória, no arquivo morto e traz, ele já fez isso da outra vez. Aí começa o motim mental, sabe o motim mental? Aquele rolo. Por quê? Porque a vontade tá assim. Vai, faz. Estraga o escritório aí. Fica debilóide, fica trabalhando contra todos os interesses do equilíbrio interior. E isso acontece todo santo dia. Dentro da sua cabeça, dentro da nossa cabeça, se você não estiver atento para ligar esse botão da vontade e falar, escuta, qual é a nossa meta? A nossa meta é produzir tal atividade em tal tempo. Então vamos fazer isto. Esquece fuxico, esquece a novela, esquece jogo de futebol. Você está perdendo tempo, você tem que estudar. Vai para o livro, vai fazer o que você precisa. Na verdade, a vontade ela vai impor a disciplina, que é isso que o Emmanuel está falando aqui. A vontade ela impõe o jugo, né, a força da disciplina sobre todos esses elementos. Por isso que é importante, de modo que a gente consiga manter esses escritórios todos, né, coesos, unidos no bem. É isso que faz a nossa vontade. Coordenados. Então, não é só ser inteligente. Porque se você for inteligente e a sua imaginação for uma imaginação tíbia, uma imaginação viciada, a sua inteligência vai servir a uma imaginação viciada e você vai para o buraco. Não é?
Se você for uma pessoa inteligente, mas viver apenas nas coisas da memória, você não estará realizando o que é necessário para construir o seu futuro. Porque, na verdade, você não está vivendo para voltar para trás, você está vivendo para ir para frente. Você então só vai analisar as coisas do passado e não vai analisar o que você precisa consertar de defeitos que são nossos, que vão nos tornar melhores. Se você não tratar disso, naturalmente, você terá um tempo desperdiçado. Esforço bom jogado fora. E é o que muita gente reclama. Muita gente costuma dizer: nada que eu faço dá certo. Tá tudo, parece que tem uma caveira de burro enterrada aqui na porta de casa. Mas você já pensou se o que você está fazendo realmente é naquele sentido? Olha só como são interessantes. As pessoas querem emagrecer comendo, querem aprender dormindo, querem economizar gastando e querem viver mais tempo se matando todos os dias com venenos. Como é possível? Basta você pensar. Você já viu gente que te oferece, aprenda chinês dormindo. Compra um aparelhinho de fone de ouvido, põe o chinês, vai dormir e você fica ouvindo chinês. Desde quando você aprendeu alguma coisa dormindo? Nunca. Se fosse verdade, os vagais, os vagabundos, alunos que ficam no fundão da sala de aula, roncando enquanto o professor está dando a matéria, seriam os primeiros da sala. Mas não. Eles não fazem nada, eles dormem, não assistem a aula. E quando chega o dia da prova, Solange, sabe o que eles fazem? Eles vão sentar do lado do cara que estudou para colar do infeliz. E se o cara não passar a cola, é um mau amigo, onde já se viu. Olha como eles são covardes, inclusive. Então, você não aprende dormindo. Primeira coisa. Você não emagrece comendo. Existe, inclusive, uns programas emagreça comendo. Né? Emagreça comendo como? Só se for comendo vento, comendo gelo, comendo coisa. Mas, o meu sonho é emagrecer sem precisar fazer regime. Ué, vai tomar remédio? Aí é outro problema. E economize gastando. Como é possível? Sabe esses negócios de sexta-feira, Black Friday, promoção? Tem gente que é viciado em promoção, ele não compra o produto, ele compra o desconto. O produto vale 500, está sendo vendido por 250. Ele vai, vou aproveitar o desconto. Só que ele não precisa. Ou seja, 250 é dinheiro que ele vai gastar. Não é 500, mas ele vai gastar 250 e ele vai precisar daquilo? Não vou precisar. Mas eu já comprei com desconto. Esse cara, ele encontra carnê de IPTU caído no chão, na rua, e ele corre para pagar porque ainda está no prazo do desconto. Mas o carnê nem é dele. Por quê? Porque o cérebro, a vontade, não está dirigindo. Então preste atenção, se sua vida não está boa, se seus esforços não são remunerados com aquilo que você gostaria, você deve estar desconectado em algum dos setores pela vontade. Ou porque está gostando muito, ou porque a vontade é que chamou todo mundo para bagunça. Às vezes é a vontade que está doente. Pense nisso. Leia de novo o capítulo 2, que ele é muito instrutivo. E na semana que vem, Solange, a gente capítulo 3. No capítulo sobre a cooperação. Ó, livrinho fininho, fácil, gostoso para ler. Então aí você acompanha com a gente. Porque às vezes você pode achar meio complicado, mas aqui a gente vai descomplicar para você, tá bom? Então a gente se vê. Nós agradecemos a sua participação e nos vemos no próximo programa Alegria de Viver. Um grande abraço para você e para o seu escritório, hein? Põe à vontade para tomar conta dele, tá bom? Até lá. Até o próximo programa. Tchau.